Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, da Filosofia, participando desse projeto maravilhoso e trazendo para vocês até agora mais filosofia dentro das atividades curriculares complementares. Então, desde já, eu vou pedindo para você acompanhar direitinho, pegar as outras aulas que nós já temos e vamos dando continuidade a este projeto maravilhoso da nossa Secretaria de Educação, que veio aqui para contribuir com vocês e melhorar o ensino-aprendizado, trazer mais informações e para que você alcance esse tão famoso sonho que é de entrar ao vestibular e terminar seus estudos com a maestria completa, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho de mito e filosofia. Mito e filosofia é um tema muito importante para vocês, claro, da educação básica, principalmente o ensino médio, né, na educação básica, porque fala do início da filosofia e do começo das narrativas. Que fique bem claro que o mito é uma narrativa, a filosofia também é uma narrativa e a ciência também é uma narrativa. Agora, obviamente, essas narrativas elas vão se diferenciar. Cada uma tem as suas peculiaridades, cada uma tem as suas novidades e cada um tem, claro, os seus conteúdos, certo? As características, os elementos, os conceitos que estão fundamentando cada narrativa é que vão criar esta diferença entre esses três elementos, né? Mito, filosofia, ciência, e nós ainda temos o senso comum, certo? E além do senso comum, nós temos a teologia, o conhecimento religioso, tá? Mas aqui nós vamos tratar da primeira narrativa, a primeira forma que os seres humanos encontraram de expressar o seu conhecimento. E daí vamos ter muito cuidado, porque o mito, às vezes, ele é marginalizado, considerado como algo sem importância, ou até mesmo como uma falha, ou uma mentira, uma enganação, e não é este o caso, certo? As formas de narrativa que estão envolvidas com o mito, elas carecem, claro, obviamente, de muito embasamento teórico, mas era o que eles tinham na época como disponível para explicar o quê? Explicar os fenômenos dos seres humanos, os fenômenos da natureza ou outros elementos que eles quisessem. Agora, obviamente, o mito com a fantasia, com a imaginação, com a presença de seres encantados, imaginários, miraculosos, como os deuses ou então os outros seres mitológicos, Medusa, Sátiro, e aí vai, era utilizado. A característica deste conhecimento como mito, a metáfora, por exemplo, ele é metafórico, ele é simbólico, ele não tem preocupação, ele não precisa ser e jamais ele seria algo comprometido com uma realidade específica existencial, e sim como um elemento simbólico. A interpretação, se é simbólico, ela é variada. Também acontece muito, isso aí é verdadeiro. Mas é uma narrativa belíssima, tem um campo semântico, um campo de sentido muito grande, às vezes muito melhor que a filosofia, às vezes melhor que a ciência, certo? E o mito tem uma importância muito grande enquanto conhecimento, porque é o nosso primeiro pontapé, é a nossa primeira forma ou a nossa primeira maneira de narrar aquilo que vemos e o que nos incomoda dentro do universo. Perfeito? Então eu separei aqui algumas questões para a gente analisar sobre essa relação entre mito e filosofia e sobre as questões da mitologia propriamente dita. Nós vamos começar com uma referência aqui ao mito de Narciso. O mito de Narciso é uma narrativa muito conhecida. O Narciso ele tem esta prerrogativa de ser abismado com a sua beleza, ok? Da qual ele está, obviamente, até apaixonado pela beleza que tem, mas ele ainda não tem tanto contato com ela porque ele dificilmente se vê, ou então ele nunca teria se visto, tá? Como seu reflexo, o seu próprio rosto. E na primeira condição, na primeira oportunidade que ele tem, em que ele se vê através da água no lago, ele se apaixona de tal forma pela sua própria beleza que isso o leva à morte em função desta condição de apaixonar-se por si e, claro, ficar com esta paixão tapando
envolvendo ele de tal forma que ele não consegue perceber outra coisa, não consegue pensar em outra coisa, não consegue valorar outra coisa, a não ser a sua própria beleza. Então, parte-se do princípio que no mito de Narciso, ele nunca tinha visto a face dele refletida, ou então tenha visto muito pouco. E aí, a primeira vez que ele vai olhar isso com contundência, com grande atenção, ele acaba também, claro, apaixonando, tá, por ele mesmo, sendo embriagado pela sua própria beleza, e isso levaria à morte. E aí, concorre para a dimensão trágica do mito de Narciso a ocorrência descomedida do traço da sua personalidade literária, identificado como o quê? Ou identificada como qual? Egoísmo. Será que o mito de Narciso nos fala do egoísmo? Necessariamente não é o egoísmo, né? Não é querer as coisas só para si, mas achar mais belo que tudo na face da terra. Vaidade, olha, vaidade nós temos uma boa proposição, já que não conseguia parar de se admirar. Olha só, verdade, ele se apaixona por si, ele fica embriagado com a sua própria imagem ao ponto de ser levado à morte por isto. Orgulho, não parece que é um sentimento de orgulho, parece realmente muito mais o sentimento de vaidade. Parcialidade, não é ser parcial, não é tomar uma posição de algum elemento, de algum conceito ou de alguma teoria. Altruísmo, é muito bonita a palavra altruísmo, ela é extremamente importante, mas não é um caso de altruísmo aqui, fazer as coisas aos outros sem esperar nada em troca. Aqui nós podemos perceber, portanto, que a vaidade é aquele traço que você mais identifica na história da nossa personagem, do nosso querido Narciso, tá? Do qual ele está, claro, embriagado, embebecido, tá? Ele está envolto à admiração que tem pela sua beleza ao ponto de não valorar a sua vida, esquecer da própria vida, mergulhar no lago e morrer afogado por lá, em função da sua embriaguez, da sua falta, necessariamente, de um pensamento mais racional, porque aqui é mito, o que o levaria com esta condição de embriaguez em relação à sua própria beleza, à própria morte. Perfeito? Então aqui a vaidade é o traço que a gente reconhece na personalidade de Narciso com mais clareza dentro das opções que aqui estão. Perfeito? Vamos seguir? Tem mais uma questão aqui para a gente. A atividade intelectual que se instaurou, né, na Grécia, a partir do século VI a.C., está substancialmente ancorada no exercício especulativo racional. De fato, não é mais uma atividade mítica, porquanto o mito ainda lhe serve, mas filosófica, certo? Olha, o mito, em muitas condições teóricas, ele nunca passou, ele sempre está ainda vigorando e em concomitância, ou seja, valendo ao mesmo tempo que a filosofia, tá? Algumas teorias dizem que a filosofia acabou com o mito. Bom, não é muito bem assim a história, porque nós temos ainda um mito. O mito ainda caminha muito com a filosofia e é um conhecimento também que pode amparar, que pode fornecer explicações não da mesma forma que a filosofia e não da mesma forma, claro, que a ciência, mas ele oferece. Isso quer dizer uma atividade regrada a partir de um comportamento epistêmico de tipo próprio, empírico e racional. Filósofos pré-socráticos, tarará. Sobre a passagem da atividade mítica para a filosófica na Grécia, qual é a alternativa aqui mais correta? Passagem da atividade mítica para a atividade filosófica. Como eu falei a vocês, existem muitas teorias do século XIX, por exemplo, do século XX, que se debruçam sobre este estudo da passagem do mito para a filosofia. Algumas usam uma ruptura, que a filosofia rompeu com o mito e deixou de lado. Existe a condição de continuidade. Filosofia e mito caminham, na verdade, juntos até hoje, ou estão ali numa mesma senda de narrativas. Ora você pega uma, ora você pode pegar a outra. Elas têm uma validade, cada uma da sua forma, mas convivendo mutuamente, tá? Mas vamos ver aqui o que as alternativas estão nos oferecendo.
A mentalidade pré-filosófica grega é a expressão típica de um intelecto primitivo, gente, próprio de sociedades selvagens. Bom, aqui você já viu que não seria esse o caso. A filosofia racionalizou o mito, mantendo-o como base da sua especulação teórica e adotando a sua metodologia. Será que a filosofia adotou o mesmo método do mito? Será que a filosofia manteve tanta coisa do mito assim? Bom, você já sabe aí que não. A narrativa mítico-religiosa representa um meio importante de difusão da manutenção de um saber prático fundamental para a vida cotidiana. A narrativa mítico-religiosa ela se serve a esse propósito. A Ilíada e a Odisseia de Homero são expressões culturais típicas de uma mentalidade filosófica. Não é filosófica, com certeza. Então, já dá para perceber aqui, por exemplo, que a letra C é a nossa alternativa que traduz um pouco do mito e do que será mudado depois na filosofia, tá? Essa alternativa aqui, a letra C, é a que melhor se adequa às nossas condições. Marque para você aí, letra C de casa. Perfeito? Olha só. Na terceira questão, nós temos: há, porém, algo fundamentalmente novo na maneira como os gregos puseram a serviço o seu problema último, de origem e essência das coisas, observações empíricas que receberam do Oriente e que enriqueceram com suas próprias, bem como o modo de submeter ao pensamento teórico e causal o reino dos mitos, fundado na observação da realidade aparente do mundo sensível, mitos sobre o nascimento do mundo. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a relação entre mito e filosofia na Grécia, é correto afirmar o quê? Vamos lá. A filosofia se origina no Ocidente com os gregos, os quais as inventaram para solucionar problemas da vida política e seus mitos. Olha, nós temos aqui sempre uma grande dificuldade dentro dessa condição da filosofia surgir no Ocidente. Tá? Uma polêmica muito grande sobre isso. A filosofia, desde sua origem, centra seu problema no saber o que é um mito do ser humano. Também, necessariamente, não. Apesar de ser pensamento racional que busca explicar a realidade, a filosofia se desvincula dos mitos de forma gradual. Bom, melhor. Aqui, na letra C, nós não temos nenhum grande problema, porque a filosofia ela vai realmente se desvinculando do mito, mas de uma forma gradual, e até hoje o mito ainda é concorrente, está lado a lado, como narrativa que propõe uma solução para os fenômenos da natureza e dos seres humanos. Até hoje o mito é utilizado. Basta você perceber uma coisa importante: você é uma pessoa inteligente, você já viu que Platão usa mitos. Platão usa o mito da caverna, a alegoria, usa o mito da linha, o mito de Giggs e o Anel, em vários livros dele da República. Ah, mas professor, é do mundo antigo e tal. Não, se você pegar o mundo contemporâneo, um dos caras que eu gosto muito de ler, que é o Alberto Camus, o livro mais conhecido dele é o Mito de Sísifo. Ele usa o mito ainda para mostrar conceitos como absurdo, revolta. Então, o mito ainda serve e muito como elemento fundamentador, fomentador e até criativo para o conhecimento, certo? Então, realmente, essa desvinculação foi gradual, é uma busca racional para explicar a realidade. A filosofia e o mito mantêm até hoje uma relação de dependência mútua para existirem. Para existirem, não, mas para fornecerem explicações para fenômenos, certo? Não é que um depende do outro para existir, não existe essa interdependência. Agora, elas concorrem e estão servindo como opções de narrativa, certo? Então, na letra A, gente, nós temos essa questão do Ocidente. Essa questão do Ocidente, como eu falei para vocês, ela é uma questão polêmica, mas não é de origem do Ocidente a filosofia. Você é inteligente, então faça o seguinte: vai lá no mapa da Antiguidade, veja onde fica a cidade de Mileto. O primeiro filósofo não é Tales de Mileto? Então, ó, use a sua inteligência que Deus lhe deu de graça e veja isso. Onde é que fica a ilha de Mileto? Onde é que fica a cidade de Mileto? Onde é que fica a localidade de Mileto? Onde é que fica a cidade de Mileto? Fica ali ligada à Turquia. Samos, que é uma ilha, e que Pitágoras nasceu lá. Pitágoras criou o nome filosofia. Tales foi o primeiro filósofo. Eles estão ali perto da Turquia, eles estão ali no mundo que está no Oriente Médio ou na Ásia Menor, então não é no Ocidente. Aí vocês já perceberam, portanto, que a nossa única opção correta, que é a letra C, é ela, olha, o mito
vai se desvinculando do seu processo de narrativa verdadeira e a filosofia vai surgindo, mas este momento é gradual, é aos poucos, não é uma ruptura completa, até violenta. E, claro, a filosofia é uma busca racional para explicar a realidade diferente do mito, certo? Na quarta questão, nós temos a narrativa de Édipo, a partir de Sófocles, certo? E essa tragédia, ela tem assim muito a mostrar para a gente, porque Édipo, ele tenta escapar daquilo que o acomete de medo, que é de matar o pai e casar com a mãe. Aí ele decide fugir de casa para não fazer, mas ele não sabe que o lar em que ele mora, ele é um filho adotivo. E aí no meio do caminho, ele, sem querer, ele acaba realmente matando o pai, porque ele encontra Laio no caminho, certo? Tem uma contenda, uma disputa, uma rixa com ele e acaba matando Laio, mas não sabe que é o pai e casa com a mãe Jocasta depois. E isto acaba fazendo com que o destino dele se cumpra sem ele mesmo perceber ou querer. Ironia do destino, como se diz. Uma noção muito estoica da realidade. Então, segundo o trecho da obra de Sófocles, que expressa o núcleo da tragédia grega, revela o quê? A condenação eterna dos homens pela prática injustificada do incesto? Não, ele casou com a mãe, mas ele casou sem saber, e isso não foi necessariamente condenado. Legalismo estatal? Não, não depende da lei, não é uma lei jurídica. Busca pela explicação racional sobre fatos até desconhecidos? Não, porque isso é uma narrativa que tem um caráter extremamente o quê? Mitológico, é imaginativo, certo? É algo da fantasia, certo? De caráter antropomórfico. Antropomórfico necessariamente não, porque antropomórfico se refere aos deuses e ali nós não temos uma referência. As nossas personagens, a maior parte delas todas são seres humanos. Impossibilidade do homem fugir do destino pré-determinado pelos deuses. Olha só, impossibilidade do homem fugir ao destino. Aquilo que estava determinado para ele, mesmo ele tentando escapar, certo? Sem saber, ele acaba encontrando como destino. Ele tenta fugir de casa para não fazer aquilo que a esfinge disse que ele ia fazer, mas no caminho, na fuga, ele acaba encontrando o destino dele, ou seja, ele acaba realizando aquilo que a esfinge anunciou e profetizou sobre ele. Então, é a impossibilidade do ser humano de fugir ao seu destino, pré-determinado pelos deuses. Pode marcar a letra E, que é a nossa melhor opção. Perfeito? Vamos aqui. A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consiste numa mediana, numa medida média, isto é, a média relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do ser humano dotado de sabedoria prática. Isso aqui é de Aristóteles, certo? Segundo o mito, as virtudes são o quê? Inatas, estudadas, inverídicas, apreendidas ou imaginativas. Bom, senhores e senhoras, para a mitologia, em grande parte, a maioria, tá, dos mitos, uma parte significativa deles constrói a noção de virtudes como inatas. Então aqui é a letra A. Para os mitos, não, tudo bem que alguns não trazem, são poucos que não trazem esta concepção, mas a maior parte das concepções que são associadas ao mito trazem um inatismo relacionado à virtude, ou seja, ela já nasce conosco e nós vamos manifestá-la. Elas não são apreendidas, elas não são ensinadas, elas são manifestadas. Você já tem ela dentro, aí já vem por uma questão hereditária, você sabe que isso aqui é muito do mundo antigo, e o mundo antigo é contaminado com essa noção de nobreza, hereditariedade e linhagem sanguínea. Então isso está inscrito, inato, dentro da ordem humana, portanto. Perfeito? Mas eu venho te convidar a continuar aqui conosco nas nossas próximas aulas e a acessar o plano de estudo para maiores informações. Nós temos o plano de estudo de filosofia está lá para você. E aí, faça ali o download, olhe, responda, estude e se quiser, nós estamos aqui para ajudar sempre. Forte abraço, a gente continua aqui na próxima aula.